Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Vamos ler, irmãos, a partir do versículo 3. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta. Aleluia. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 10. Ótimo. Glória a Deus. Aleluia. É um tempo bom hoje aí, viu? Aleluia. Capítulo 10 de 2 Coríntios, Paulo diz assim, amados irmãos, vamos ficar em pé então, todos, amém? 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 em diante, aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Agora você adianta a sua Bíblia para Efésios capítulo 6, versículo 12. Que diz assim, amados, 6:12. Mas vamos ler a partir do versículo 10, que diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer firme. Agora capítulo 4 de Efésios. Capítulo 4 de Efésios, versículo 27, que diz assim: nem deis lugar ao diabo. Ele exorta sobre a santidade e ele diz assim: não dê lugar ao diabo. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Querido Deus, amado Pai, venha falar ao nosso coração, ao nosso espírito nessa noite. E dependemos de Ti, dependemos do mover do Teu poder, do Teu Espírito. Queremos declarar que o Espírito Santo é o Senhor dessa reunião. Nós adoramos o Pai por meio do Espírito, adoramos Jesus por meio do Espírito Santo. E nós adoramos também essa trindade maravilhosa, o Deus que é um Deus só. E esse Deus está entre nós por meio do seu Espírito. Por isso, em nome de Jesus, nós quebramos, repreendemos qualquer tentativa do diabo de querer roubar a palavra que será semeada em cada vida nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, e todos digam amém. Amém. Queiram se assentar, amados. Agora você abra a sua Bíblia no 2 Coríntios, capítulo 10, e vai deixar a sua Bíblia aberta, tá certo? Paulo, quando escreve a carta, a primeira carta aos Coríntios, ele escreve com a motivação de corrigir a igreja de algumas desandanças espirituais, de alguns aspectos que não estavam legais, que não estavam de acordo com a vontade de Deus. Ele toma conhecimento de que a igreja estava num caminho desagradável aos olhos do Senhor. E então ele começa a carta elogiando no capítulo 1 e 2, e aí do capítulo 13 em diante ele começa a puxar as orelhas da igreja, mostrando que existiam pecados na igreja. E agora, irmãos, interessante que essas desandanças espirituais que aconteciam nessa igreja, que aconteceram nessa igreja, por mais que aos nossos olhos
aos olhos de muitos que são religiosos, dos carismáticos, a igreja mais espiritual, a igreja mais poderosa que existia naquela época, mas, por incrível que pareça, ela estava completamente fora do plano de Deus, fora dos propósitos de Deus. Não estava andando como Deus queria que ela caminhasse. Agora, uma coisa muito interessante, irmãos, que sendo Paulo o fundador dessa igreja, quando ele vai fazer a sua viagem missionária para abrir outros campos de trabalho, agora se apresentaram no meio dessa igreja falsos líderes, falsos apóstolos. E com certeza, irmãos, a igreja começou a desencaminhar por causa de ensinamentos heréticos, ensinamentos que não procediam do coração de Deus. E Paulo ainda diz que esses apóstolos que diziam que eram apóstolos, que estavam dominando a igreja, que estavam liderando a igreja, eram mensageiros de Satanás. Foram enviados por Satanás e não por Deus. E por causa disso, a igreja começou a ter algumas influências malignas, podemos dizer assim, com certeza. Por isso que Paulo aqui, irmãos, no capítulo 10, ele está defendendo o seu ministério apostólico, por causa dos falsos apóstolos que estavam influenciando a igreja negativamente. E isso é uma realidade que nós não podemos esquecer, amados irmãos, que muitas vezes a igreja experimenta experiências espirituais negativas por causa, às vezes, da liderança. Se tem uma liderança forte, uma liderança coesa, uma liderança que está de acordo com as Escrituras, com a palavra de Deus, só haverá manifestação do poder de Deus na vida dessa igreja. E se Satanás se manifesta, ele não tem muito tempo, não tem muito espaço nessa igreja. Essa é uma realidade bíblica que nós não podemos negar, não podemos esquecer, não podemos de falar dessa realidade. Agora veja que coisa interessante, irmãos. Paulo diz aqui, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque Paulo estava sendo julgado. Paulo, quando ele estava querendo visitar a igreja, muitos estavam pensando que o apóstolo Paulo estava querendo ir apenas para arrancar dinheiro deles. Tanto é que ele diz, olha, eu não vim atrás de vocês, eu não vim atrás do dinheiro de vocês, eu vim atrás de vocês. O meu interesse é por vocês. A minha motivação maior não é o dinheiro, não é a coleta, mas a minha motivação é saber da vida espiritual de vocês. Por isso que ele fala, eu não estou andando segundo a carne. Aí ele diz no versículo 4, porque as armas da nossa luta... Ele está dizendo que todo cristão, ele está envolvido em uma batalha, em uma guerra espiritual. Todo cristão. No momento que ele se converte, ele já começa a entrar numa guerra, numa batalha espiritual. Tanto é que logo no começo da sua conversão, Satanás fez de tudo para você retroceder. Fez de tudo para você voltar atrás. Mas você está aqui porque você resistiu em nome de Jesus. Porque iniciou-se uma batalha. E você ainda continua nessa batalha, muito embora você pode até estar um pouco descansando nessa batalha. Porque tem muitos crentes que estão numa guerra, mas não estão percebendo dessa realidade de batalha, de guerra espiritual. Mas é lamentável, irmãos, que muitos de nós não estão tendo vitórias espirituais na nossa vida, porque nós não guerreamos todos os dias. Todos os dias é dia de batalha, é dia de guerra. E nós precisamos nos levantar todos os dias, pedir a cobertura do sangue do Cordeiro de Deus. Usar as armas espirituais e se levantar na autoridade do Senhor. Mas para isso, Paulo diz, olha, a autoridade só vai brotar em vocês quando vocês, em primeiro lugar, estiverem vivendo uma vida de submissão. Olha o que ele diz aqui no versículo 6. Olha, vocês só estarão prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Ou seja, só tem autoridade quem se submete. Quem não se submete não tem autoridade espiritual. É interessante, tem gente que diz que tem autoridade sobre demônios, mas, irmãos, essas pessoas não se submetem às autoridades. E essa autoridade que elas dizem que tem sobre demônio é uma autoridade falsa. Não é uma autoridade genuinamente bíblica. Porque a autoridade espiritual só brota, só se torna uma evidência real na vida daqueles que se submetem.
que são submissos, que são obedientes. Porque a insubmissão, irmãos, é uma tragédia na vida da igreja. E é uma tática terrível na vida do cristão. E aí ele diz, porque as armas da nossa luta, da nossa milícia, elas não são carnais. É aquilo que Paulo diz, a nossa luta não é contra sangue, não contra carne, mas contra principados e potestades. E aí ele diz aqui, e sim, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Paulo está dizendo que existem fortalezas. Existem fortalezas. E uma das principais fortalezas é a fortaleza na mente. Muitos crentes têm fortalezas em suas vidas. Algumas fortalezas são extremamente visíveis. E outras fortalezas são invisíveis, que nós não percebemos. E só mesmo a pessoa, ela percebe. Mas todo crente, a maioria, nós podemos dizer, tem fortalezas espirituais. Fortalezas espirituais são sementes de Satanás lançadas sobre os filhos de Deus, para que ele possa ter acesso. Não estou aqui de maneira nenhuma defendendo a possessão demoníaca. Isso é uma polêmica, mas para mim não é. Eu não quero trazer esse assunto aqui. Mas a Bíblia diz, não dês lugar ao diabo. E essa palavra no grego, não dês lugar ao diabo, não significa que a pessoa está completamente escancarada para Satanás entrar. Não é isso. Significa que se você dá lugar a Satanás, ele vai ter acesso, um acesso maior, um espaço maior para influenciar a vida sua. Nós acreditamos que existem influências espirituais, malignas e satânicas na vida dos crentes. Nós percebemos aqui, irmãos, no capítulo 11. Veja o que diz o capítulo 11, irmãos. Nós percebemos aqui, Paulo está dizendo as características de um crente, de alguém que está dentro da igreja, que passou pelo batismo nas águas, que é membro da igreja local, que tem uma mente corrompida. Crentes evangélicos que têm mentes corrompidas, mas são salvos. Vejamos aqui, irmãos, em primeiro lugar. Olha o que diz a palavra de Deus. Paulo diz, no versículos 3 e 4, que Satanás ele tem o poder de corromper a mente. Ele tem um poder de manipulação sobrenatural. Interessante. Ele tem um poder até de produzir experiências sobrenaturais enganosas, se apresentando como anjos de Deus, como anjo de luz, como se apresentou a Joseph Smith, que foi um batista. Um anjo se apresentou a ele, dizendo-se que estava trazendo uma nova mensagem, um novo evangelho. E ele aceitou isso. E surgiu a igreja dos santos dos últimos dias, chamada Mormons. Nós sabemos que em Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9 diz, mesmo que um anjo vindo dos céus, um anjo, Paulo dizendo, traga um outro evangelho, uma outra palavra de Deus, que seja anátema, seja maldito, esteja debaixo de maldição. Paulo está falando isso na autoridade do nome de Jesus, na autoridade espiritual que ele recebeu do Senhor. Agora, interessante, irmãos, veja que coisa interessante, o apóstolo Paulo diz, que toda pessoa que tem uma mente corrompida, em primeiro lugar, esta pessoa, ela tenta se apartar da simplicidade. Olha só, olha o versículo 2. Porque, o versículo 3, aliás, mas receio, Paulo está dizendo, estou preocupado, eu receio, assim como a serpente enganou a Eva, Paulo falando para crentes, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade. Olha só, irmãos, quando Paulo está dizendo isso, ele está dizendo que os crentes se tornaram soberbos, arrogantes, prepotentes. Conversando com a pastora aí, foi aquilo que aconteceu com o povo de Israel.
antes de derrubar as muralhas. Não, vamos mudar. Aliás, depois que derrubou, né, ainda teve derrotas. Por quê, irmãos? Porque não vamos mudar somente 3.000 pessoas. Somente 3.000 pessoas, 300 pessoas. Foram 3.000 pessoas. Somente. Nada, essa nação é uma nação fraca. Porque eles o que, irmãos? Eles desprezaram o inimigo. E a Bíblia diz que a gente não deve desprezar. A gente não deve subestimar os inimigos. Eles também têm suas forças. Nós não estamos aqui para brincar com Satanás, para fazer espetáculo de endemoniado, que algumas igrejas fazem, subestimando o inimigo. Fique de joelho, beije o chão, faça isso, faça aquilo, dance cocotinha, dance aquilo. Isso é uma verdadeira palhaçada, é um show espiritual maligno e satânico. Isto não é bíblico. Se uma pessoa se manifesta, ela tem que ser liberta na hora que houve a manifestação na vida daquela pessoa. Não tem que fazer daquele ato um espetáculo. Agora veja só, irmãos. Olha o que diz a palavra de Deus. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva, e com a sua astúcia também seja corrompida a vossa mente, e se a parte da simplicidade, a sinceridade, né? Uma devoção única a Deus, humildade. As pessoas hoje estão ficando muito prepotentes. Nós estamos buscando muito, irmãos, o glamour. Nós não estamos querendo mais viver aquela humildade que Jesus viveu. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O objetivo de Satanás é fazer com que você se torne uma pessoa arrogante, prepotente e orgulhosa, que não reconhece as suas fraquezas. Essa é a finalidade de Satanás. E esse é um dos aspectos que Satanás tem injetado, influenciado a mente dos crentes, fazendo com que eles se tornem pessoas não simples. A igreja está se afastando da simplicidade. Agora veja que coisa interessante. Ele ainda diz aqui na palavra de Deus, no versículo 4, que toda pessoa que tem uma mente corrompida, ela é uma pessoa receptiva por experiências espirituais duvidosas. Vamos lá? O versículo 4 diz assim: se na verdade, vindo alguém, prega outro evangelho que não temos pregado, e se aceitais espírito diferente, olha o que Paulo está dizendo, vocês aceitam espíritos diferentes. Eles eram receptivos a qualquer experiência espiritual. Não existia discernimento na igreja do Senhor. Porque os falsos apóstolos estavam ali presentes e diziam, olha, qualquer coisa que vem aí é de Deus, qualquer coisa que vem aí é de Deus, porque Deus está no nosso meio e Satanás não se manifesta no nosso meio. Qualquer manifestação que acontecer no nosso meio é de Deus, aceite tudo porque é de Deus. Esse era o ensinamento dos falsos apóstolos. E Paulo está dizendo, não é bem assim. Vocês estão sendo receptivos a todo tipo de espiritualidade, de experiências duvidosas, enganosas e antibíblicas. E toda pessoa que é receptiva a experiências espirituais duvidosas, com certeza existe uma operação satânica por trás dessa pessoa. Eu posso dizer isso, irmãos, que eu fui pastor de uma igreja lá em Belo Horizonte. E o rapaz, ele tinha sempre visões. Sempre visões. Ele era consultado por todos. Era o super espiritual. Não sei se já contei aqui para vocês. Esse homem, ninguém tomava uma decisão sem consultar aquele irmão. E ele era esquisito. Ele se comportava de maneira esquisita. As experiências espirituais dele eram esquisitíssimas. O comportamento da igreja dele, na igreja dele, era coisa muito esquisita. Eu digo, isso não está correto. Não foi num culto, o Senhor nos orientou. E eu disse, depois do culto eu quero conversar com você. E eu disse, eu não vou conversar com esse rapaz. Antes de conversar com ele, eu vou orar por ele. E quando eu coloquei minhas mãos sobre ele, ele caiu endemoniado. Nós estamos presenciando aí na televisão, irmãos, uma experiência espiritual muito duvidosa, enganosa, antibíblica. É a experiência chamada unção de Manassés. A unção do esquecimento. Presta atenção no que eu vou te dizer. Essa experiência não é bíblica. Essa experiência não é de Deus. Não é de Deus. Querem uma prova disso? No capítulo 8
do Evangelho de João diz que Satanás é o pai da mentira e nunca se firmou na verdade. Nunca. Nunca. Quando eu oro por alguém que está completamente viciado no fumo, no cigarro, ele está com uma carteira de cigarro no bolso, eu oro por ele, receba a unção de Manassés. E agora, você fuma? Não, não fumo não, de maneira nenhuma. Que isso? Não, nunca fumei. E o que é isso que está na tua carteira? Carteira de cigarro? Quem colocou essa carteira aqui? Não, não fumo não, eu nunca fumei. E aquela pessoa passou o dia todo fumando. O que é isso? Mentira. Isso é mentira. Mas pastor, por quê? No outro dia, no outro mês, ele ainda diz que não fuma, porque o poder da hipnose tem uma duração de 3 meses. Existem pessoas que estão sob efeito da hipnose durante 3 meses, no máximo. É uma técnica de hipnose que esse rapaz desenvolveu e está aplicando na igreja. Eu poderia aplicar aqui agora. Eu poderia perguntar para vocês assim, quem tem, junte sua mão aqui agora e vou contar de 1 até 3, eu tenho uma técnica aqui, aí pronto. E conte, se você não consegue tirar sua mão é porque você tem um demônio na sua vida. Isso é uma técnica de hipnose que as pessoas estão trazendo para a igreja. Tentando encher a igreja com essas técnicas de hipnose. Isso é mentira, irmãos. Isso é uma denúncia que eu estou falando. E eu estou baseado na palavra de Deus. Mas se pelo menos essa pessoa dissesse assim, olha, eu, pastor, realmente fumei o dia todo. Realmente eu fumava, mas depois da oração eu senti algo diferente. Eu estou decidido a não fumar mais. Aí nós poderíamos aceitar como sendo de Deus. Mas uma pessoa, nunca fumei crack, nunca bebi, nunca fumei cigarro, isso é mentira, nunca. E as pessoas ainda aplaudem, porque as pessoas não estão interessadas em conhecer as Escrituras. As pessoas querem o show, querem ver o show do milagre na igreja. É por isso que as pessoas não se transformam, irmãos. Infelizmente são influências malignas, satânicas, invadindo a igreja. E os crentes estão aceitando isso. Por isso que a gente vê uma leva de crentes, quando a gente ora, eles caem endemoniados. Porque são pessoas que não passaram pela experiência do novo nascimento. Têm fortalezas, são pecados que ele ainda não conseguiu renunciar. Quando Zaqueu teve um encontro com Jesus, ele se arrependeu dos pecados. E ele disse o quê? Eu estou decidido hoje a restituir 4 vezes mais. Se eu roubei, eu estou decidido a consertar o meu passado. Eu estou decidido a consertar minhas pendências pecaminosas. Fortalezas são pendências pecaminosas na nossa vida que Satanás tem acesso. Existem pessoas boas e maravilhosas dentro das igrejas que têm a alma presa a alguma coisa, a algum aspecto, alguma área da sua vida, algum momento histórico da sua vida, como por exemplo, Davi, no Salmo de número 142, versículo 7, ele diz assim, Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele diz assim, tira a minha alma do cárcere, para que eu te dê graças, para que eu te louve. Davi está dizendo que ele queria desenvolver um espírito de adoração. Davi está querendo dizer que ele queria se envolver profundamente no relacionamento com Deus, através da adoração, através da sua devoção, através da gratidão. Mas a sua alma estava limitando o seu relacionamento com Deus. A sua alma estava presa a ele, não podia ir mais além no seu relacionamento com Deus. Assim são muitas pessoas que vão até um certo limite. Deus quer que elas ultrapassem esse limite. Deus quer que elas se aprofundem no relacionamento, mas Satanás não deixa, porque existem nelas fortalezas. Fortalezas. Tira a minha alma do cárcere. Toda pessoa que está presa, ela só tem o que, irmãos? Ela está presa, está limitada àquele cubículo.
Assim são muitas pessoas, amados irmãos, que não conseguem ter um relacionamento íntimo e profundo com Deus. São pessoas, às vezes, maravilhosas que estão dentro das igrejas, mas estão debaixo de alguma influência maligna. Talvez seja a falta de perdão, não consegue perdoar o marido, a fortaleza da falta de perdão. A mulher que está sempre lembrando do pecado que o marido cometeu contra ela. Ah, tudo bem, eu te perdoo, mas você fez isso e isso naquele dia. Isso é uma fortaleza. Satanás tem acesso a essa pessoa. Eu não estou dizendo de possessão, eu estou dizendo de influência. É um homem que tem uma facilidade imensa, uma mulher, uma facilidade imensa de se explodir na sua ira, não consegue se controlar em suas emoções. Sempre está brigando, discutindo, chamando um palavrão. Existem pessoas assim, irmãos, que precisam de uma libertação. Eu não sei como, mas precisam de libertação. A palavra de Deus diz aqui, irmãos, olha só, que coisa tremenda. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Meu irmão, o Espírito de Deus tem mostrado a você alguma fortaleza? Olha, talvez seja um retratinho que você tem, moça. Você já está casada há anos, mas você ainda guarda aquele retratinho do ex-namorado. Aquela cartinha, aquele presente, acaba, queima em nome de Jesus. E isso tem causado uma influência maligna no seu casamento. Por isso que você não consegue amar o seu marido. Por isso que você não consegue ter prazer com sua esposa, porque você só olha para as outras mulheres e faz comparação. E aí faz a exigência da mulher. Você precisa melhorar aqui, dar uma ajeitada aqui, uma ajeitada ali. Porque está sempre olhando para as mulheres e quer fazer comparação. Porque a maioria das cobranças que os homens fazem da esposa é fruto das comparações que eles fazem. Olha para uma Gisele Bündchen, né? E ele disse, cara, você é assim também. Precisa tirar isso aqui, melhorou. A mulher está bonita pra caramba. A mulher está jóia. A mulher está charmosa, bonita, linda. Mas ele olha para o corpo de Gisele e diz, não, você precisa melhorar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. São comparações, isso são fortalezas. São fortalezas. Existem diversas fortalezas, irmãos, na vida do cristão. Uma das foi a que a pastora falou, aquela fortaleza espiritual, né? A fortaleza financeira. Você não consegue se dar bem na vida. Você não consegue parar emprego nenhum. Você não consegue dar o dízimo. Você faz de tudo, mas não consegue dar o dízimo porque você não decidiu de todo o coração. Você se tornou uma pessoa gananciosa. Você se tornou uma pessoa mentirosa. É a outra fortaleza, a mentira. Você sempre está mentindo, sempre mentindo. Mente não apenas com palavras, mas com atitude. Chegou aqui dentro da igreja arrasado. E aí começa a falar em língua para mostrar para os outros que é espiritual. Isso é uma mentira. Seja sincero, diga, eu não estou muito bem. Preciso de ajuda, preciso de socorro. Falta de sinceridade, irmãos. São fortalezas que existem na nossa vida, irmãos. Mas o Senhor quer nos ajudar, amados irmãos. A outra fortaleza também, irmãos, que nós precisamos vencer, amados irmãos, é a fortaleza da rebeldia. Quantos de nós somos rebeldes? Já comecei falando aqui. A esposa que é rebelde ao marido. Eu sou obediente a Deus. Eu me submeto somente a Deus. Não me submeto a homem nenhum, a pastor nenhum, a liderança nenhuma. Meu pastor é Jesus. Cuidado com esse tipo de gente que faz esse tipo de declaração. Isso é gente perigosa. Porque quem é crente de verdade, irmãos, se deixa ser pastoreado por um pastor humano que Jesus levantou. Jesus nos pastoreia através de pastores humanos. Diga comigo, Jesus me pastoreia através dos pastores humanos. Amém, amados? Talvez você também seja uma pessoa murmuradora.
está sempre murmurando, nada dá certo na sua vida. Reclama com tudo, mas nunca tem aquela atitude de gratidão. Sempre reclama, esse salário é uma porcaria, esse pão é o pão que o diabo achou, isso é uma porcaria de salário, nunca agradece a Deus, reclama com tudo. Nossa, que bacana, né? Mas não gostei não, deveria ser azul esse negócio aqui. Está reclamando, eu não gostei, eu vou sair dessa igreja por causa... Gente, falta de maturidade. Isso é fortaleza. É fortaleza. Uma outra fortaleza também que é muito séria no meio dos casais, a falta do prazer entre os casais. Existem mulheres que têm anos e anos que não têm prazer com o marido. Fortaleza. Fortaleza isso de Satanás. Porque o projeto de Deus é que os casais, irmãos, tenham prazer. Os dois juntos se sintam prazerosos. Esse é o plano de Deus. E o plano de Satanás é que os dois não gozem a sua vida, porque essa é uma ordem de Deus para o casal. Goza a tua vida com a mulher da tua mocidade. E faça isso todo dia. A palavra do Senhor diz. Em outras palavras, irmãos, no bom sentido, Deus disse, manda brasa todo dia, meus filhos. Isso é um problema sério. Talvez seja um problema também espiritual. Talvez seja um problema psicológico. Um problema físico. Existem médicos aí abençoados que podem te dar uma boa ajuda. Mas infelizmente, irmãos, esta tem sido uma fortaleza terrível na vida de muitos crentes. Enfermidades constantes. Essa também tem sido a fortaleza. Todo dia você se apresenta com uma doença nova. É impressionante. Você nunca está legal. Tudo bem com você? Tudo bem. E a doença de ontem? Graças a Deus, o meu remédio melhorou. E hoje? Hoje surgiu aqui um probleminha aqui, que eu não sei o que. Meu Deus do céu. Existem enfermidades, até a pastora falou que são enfermidades enviadas por Satanás. Existem enfermidades, irmãos, como por exemplo a chikungunya, etc., que é resultado é resultado aí de quê? Do mosquito. Não tem esse negócio de dizer, vamos levantar uma batalha, uma guerra espiritual contra a chikungunya, na verdade, contra o espírito da dengue. Meu irmão, se combate o espírito da dengue, chikungunya, sabe de que maneira? Você sabe qual é a maneira? É só você ir no seu quintal, ver o que é que tem lá que está empoçando água. É isso que se combate. E a gente fica criando isso como espírito, etc. Isso é falta de descuido. Pode ser que seja um resultado espiritual, porque aquela pessoa se tornou uma pessoa descuidadosa. Satanás também. Entra aí. Mas diretamente não. É bom nós termos isso em mente. Amém, queridos? Um outro problema também seríssimo que nós temos, irmãos, a autocomiseração. Essa é uma fortaleza terrível. E foi uma das táticas de Satanás, antes de Jesus ser entregado, ser crucificado. Quando Pedro, ele disse para Jesus, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, né? A Bíblia diz o quê? Que ele foi inspirado por Deus. O próprio Deus, Jesus, falou isso. Você está de parabéns, bem-aventurado, Simão Bajonas. Não foi homem nem carne que te revelou isso, mas o Pai que está nos céus. O homem recebe uma revelação dos céus, que Jesus era o Messias, era o Filho do Deus vivo, mas com poucos minutos, a mente dele já estava sendo fértil para as atuações de Satanás. O que foi que ele disse? Jesus fala sobre a importância dele ir para Jerusalém, para morrer, pelos seus pecados, os meus pecados. E o que Satanás coloca na mente de Pedro? Não, de maneira nenhuma, tenha dó de ti mesmo, a palavra é, tenha dó, tenha pena de ti mesmo, que isso, coitadinho de ti, tenha misericórdia de você mesmo, pena, isso aí era uma tática de Satanás, que queria colocar na mente, na vida de Jesus, para que ele fosse uma pessoa misericordiosa, autocomiseração. São pessoas que têm dó, pena de si mesmo, é que se chama também lá em Jó, justiça própria.
Ah, ninguém me ama, ninguém me quer, coitado de mim, meu Deus, eu sofro tanto, coitado, ai, 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 ui, é verdade, irmãos. É gente que vive sempre com dó, com pena dele mesmo. Deus não te salvou para isso, meu irmão. Você é um guerreiro de Deus. Você é um filho de Deus. Você é um vitorioso. Satanás não quer que você olhe para você como um vitorioso. Satanás só quer que você olhe para você como um derrotado, como um Zé Ninguém, que precisa da misericórdia, do amor, do perdão das pessoas apenas. Essa também tem sido uma tática. Mas é interessante, irmãos, que a palavra de Deus diz aqui, irmãos, que essas pessoas que tinham uma mente corrompida, eram pessoas que se submetiam de uma forma cega, a um espírito de escravagista. Olha o que diz os versículos 19 e 20 do capítulo 11. Aí ele diz assim, irmãos, 19 e 20, porque sendo vós insensatos, de boa mente tolerais os insensatos se referindo aos falsos apóstolos. Tolerais quem vos escraviza, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalta, quem vos esbofeteia no rosto. Olha só, Paulo está dizendo aqui, irmãos, que eles eram pessoas que se submetiam cegamente àquela liderança, que de fato era uma liderança levantada por Satanás e não por Deus. Eles se disfarçavam como anjos de luz, como homens de Deus, como homens justos. É o que diz aqui, irmãos, o versículo 14 e 15. Agora que coisa interessante, irmãos. Esse texto aqui é muito interessante. Quando ele diz assim, tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Não era de forma literal, isso era uma forma espiritual que Paulo estava dizendo. Eles fazem tudo isso com vocês, mas é na forma espiritual. Eles não batem em vocês, mas eles batem no sentido espiritual. Tem liderança que faz isso, irmãos. Que segura, que prende as pessoas através de uma profecia. Essa semana eu encontrei uma irmã que foi de uma igreja aí e tal. Eu disse, irmã, tudo bem? Como você está? Não estou mais naquela igreja. Por quê, irmã? Não, porque eu fui visitar uma igreja lá e Deus revelou à irmã que meu lugar é lá. E disse que se ela não vir para cá, o negócio vai ser difícil para mim e tal. E eu estou lá, né? Porque eu tenho que obedecer a Deus, né? Pessoas que estão sendo seguradas na igreja na base de uma profecia, de uma revelação. Isso é escravidão. Pessoas que se submetem. Porque não conhece as Escrituras, era o que estava acontecendo aqui. Não saia daqui, senão a bênção de Deus não vai contigo. É claro, irmão, se você está saindo daqui da igreja, é porque você vai se mudar para um outro lugar, não é verdade? Um lugar longe, não é verdade? Mas se você está saindo daqui fora da bênção, não é bom. Conserte-se com a sua liderança. Saia na bênção. Peça a oração dos pastores. Peçam a bênção dos pastores e saia na bênção, porque onde você chegar, você vai ser abençoado. São fortalezas. A palavra do Senhor diz, irmãos, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Aí ele diz aqui no versículo 5, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Vamos lá. É aqui que eu quero chegar também, irmãos. Ele se levanta contra todo conhecimento de Deus. O que Paulo está querendo dizer com isso, irmãos? Olha, presta atenção. Paulo está dizendo o seguinte, irmãos, que Satanás ele vai se levantar. Ele vai fazer de tudo para que você não cresça no conhecimento de Deus. É isso. Ele vai fazer de tudo para que você não chegue à maturidade espiritual. Ele vai fazer de tudo para manter você um crente criança, bebê. Ele não quer que você cresça, porque crescer aqui, conhecimento aqui, é crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque quanto mais você conhece a Jesus, quanto mais você conhece a Deus, mais você se fortalece. E ele vai se levantar quando você tomar uma decisão. Eu estou decidido, não vou perder mais nenhum curso na igreja, não vou perder mais a escola dominical. Ele vai fazer de tudo. Vai fazer de tudo. Como chega no domingo de manhã, não, a semana toda acordando cedo, não, vou ficar mais um pouquinho.
Satanás tem usado essas estratégias. Não estou sendo radical, irmãos, eu estou dizendo isso porque isto é uma realidade bíblica. Satanás não quer que você cresça. E Satanás tem mantido muitos crentes na infância espiritual. E muitos estão aceitando. Muitas pessoas não querem ler as Escrituras. Muitas pessoas estão tratando a Bíblia Sagrada com muito descaso. Não lê mais Bíblia. Não ora mais. Não lê mais um bom livro. Não tem mais prazer na escola dominical. Isso é uma coisa seríssima. Que nós precisamos nos levantar, irmãos, contra esse espírito de preguiça que existe no meio da igreja, enviado por Satanás, para fazer com que você não cresça, mas você vai se levantar na autoridade do Senhor e vai dizer: eu vou crescer em nome de Jesus Cristo. Eu não quero mais viver nessa mediocridade espiritual. Amém, amados? E aí ele diz aqui, irmãos, olha que coisa tremenda. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, são influências malignas, fortalezas na mente do cristão, porque a batalha começa na mente. A batalha começa na mente. É o que diz a palavra de Deus. Amém, amados? Amém. A Bíblia diz, irmãos, que a gente precisa renovar a nossa mente. A gente precisa armazenar a nossa mente com a palavra de Deus. A gente precisa pelo menos decorar aquele versículo de Filipenses 4:8, que eu considero como a peneira dos nossos pensamentos. Esse Filipenses 4:8 é tremendo, irmãos. Esse Filipenses 4:8 te capacita a discernir o que é de Deus e o que não é de Deus que está vindo sobre a sua mente. Porque essa é uma estratégia de Satanás, influenciar a mente do cristão. Já que ele não pode se apossar de você, porque você tem Jesus Cristo dentro de você, você tem o Espírito Santo de você, mas ele vai influenciar a sua mente, ele vai trazer coisas perversas, terríveis na sua mente. E aí diz, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, alguma virtude, seja isso o que ocupe os vossos pensamentos. E Paulo ainda diz em Romanos, amados irmãos, que a renovação da nossa mente é uma das estratégias de Deus para mudar a nossa vida, para que nós experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se você quer experimentar a graça de Deus de uma forma mais real, a vontade de Deus de uma forma mais real, o poder de Deus de uma forma mais real, renove a sua mente com coisas que edificam. Porque é na sua mente que se inicia a batalha. É na sua mente que Satanás começa a colocar essas fortalezas. É o que ele está dizendo aqui, ó. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e leva o cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Irmãos, isso acontece também comigo. Às vezes eu estou orando, e Deus me traz alguma memória, traz alguma cena, alguma coisa assim, que não é de edificação para a minha vida. E aí eu me deixo ser levado, e daqui a pouco eu estou frio, daqui a pouco eu perco a vontade de orar, daqui a pouco aquele peso na minha alma. E aí eu digo, está escrito, eu levo cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. É impressionante quando eu oro, quando você ora, a palavra funciona na hora. Talvez você também não esteja se apercebendo dessa realidade. Você talvez todos os dias tenha tido poluição noturna. Poluição noturna significa sonhos eróticos. Tem crente que todo dia tem sonhos eróticos. É impressionante. Pode ser que isso também seja uma influência maligna, ou se não, resultado, né, de um comportamento imoral que ele está tendo. Viciado na internet. Uma vez, eu estava ministrando para os jovens, faz muitos anos. E aí o jovem, pastor, eu quero pedir oração. Pode pedir? Ô pastor, todo dia, quase todo dia eu estou tendo sonho erótico. Eu amanheço todo dia naquele o senhor sabe, o senhor ama, o senhor sabe. Negócio terrível.
pesa a minha consciência. Meu Deus, ora por mim, pastor. Eu digo, tá certo, eu vou orar por você, mas antes você vai destruir. Eu dei um chute, mas na realidade não foi nem chute, foi a revelação de Deus. Você vai destruir todas as revistas pornográficas debaixo da sua cama. Pastor, como é que o senhor sabe? Ah, irmãos, o Espírito de Deus. Deu certo, irmãos. Eu não consigo fazer, eu não sei fazer isso, mas deu certo naquele dia. Foi um chute espiritual. Foi uma chutoficia. E que deu certo. Deu certo. Então deixa disso, irmão. Deixa disso, irmão. E ele deixou. Queimou tudo. Na outra semana, pastor, já tem 10 dias que eu não tenho sonho erótico. Pastor, glória a Deus. Continue armazenando a palavra de Deus na sua mente. Antes de você dormir, coloque a mão na sua mente e diga, eu tenho uma mente de Cristo. E eu levo cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Eu terei sonhos espirituais e não sonhos carnais, eróticos, em nome de Jesus. Eu duvido que alguém que tem um sonho erótico acorda com paz no coração. Principalmente aquele que é casado. Tem a sua esposa ali, meu irmão, e tem um sonho erótico. Está errado esse negócio. Tem o dedo de Satanás. Com certeza nisso aí. Porque ele é casado. Ele tem a sua esposa à sua disposição. Para ele colocar para fora todas as suas energias. E se ele não está fazendo isso, tem alguma coisa errada? Mas eu quero te dizer, irmãos, que o nosso Deus, que está revelando a mim e a você as fortalezas que estão na nossa vida, que elas precisam ser derrubadas a partir de hoje, em nome de Jesus. Ele está aqui. Esse mesmo Deus que capacitou Josué a derrubar aquelas muralhas, esse mesmo Deus está aqui presente para capacitar você, porque Josué não conseguiu derrubar as muralhas com a sua própria força. Ele obedeceu a Deus, ele seguiu as instruções do Senhor, ele foi literalmente fiel, radicalmente fiel, nos mínimos detalhes, as ordenanças do Senhor. Por isso que ele foi vitorioso, por isso que ele derrubou as muralhas, por causa da sua atitude de obediência. Irmãos, quando a gente demonstra atitude de obediência à palavra de Deus, Deus começa a realizar milagres, libertações, curas maravilhosas em nossa vida. E ele vai começar nessa noite em nome de Jesus, amém?